carta de Judas, ou mais precisamente Judá, de acordo com a pronúncia do seu nome, tanto em grego como em hebraico. Judas foi um dos 4 irmãos de Jesus mencionados nos relatos do Evangelho. Nenhum dos irmãos seguiu Jesus como Messias antes da sua morte, mas depois eles o viram vivo dentre os mortos e então se tornaram seus discípulos. Todos esses irmãos de Jesus eventualmente se tornaram líderes das primeiras comunidades cristãs judaicas, e Judas era conhecido como o professor itinerante e missionário. E isso nos dá o fundamento para entender o propósito da sua carta. Não sabemos a qual comunidade específica da igreja ele escreveu, mas provavelmente era composto principalmente de judeus messiânicos. Seu estilo de escrita demonstra um conhecimento profundo das escrituras hebraicas do Antigo Testamento, assim como de outras literaturas judaicas populares. Judas teve conhecimento de uma crise enfrentada por essa igreja e isso nos ajuda a entender o conceito da carta. Começa com palavras de responsabilidade, seguida por uma longa advertência e acusação contra mestres corruptos que influenciaram essa igreja. E então Judas termina dando instruções sobre o que essa igreja deveria fazer. Judas começa dando a essa igreja a responsabilidade de lutar pela verdadeira fé cristã. Ele diz que seu plano era escrever um livro mais longo que explorasse nossa salvação compartilhada através do Messias. Mas esse projeto, afirma ele, foi atrasado quando ouviu as notícias urgentes sobre essa igreja. Então ele compôs essa carta muito elaborada, mas muito curta. Judas não começa por como eles devem lutar pela fé. Em vez disso, ele primeiro explica o porquê. É por causa dos mestres corruptos que se infiltraram nessa igreja. E não é o ensino deles que ele alveja, mas o seu modo de vida. Seu comprometimento moral é o que nos diz que eles têm uma teologia ruim. Primeiro de tudo, eles distorcem a graça de Deus como uma licença para pecar. Eles acham que, como estão perdoados e têm o Espírito de Deus, eles podem fazer o que quiserem, especialmente quando se trata de dinheiro e sexo. E assim, diz Judas, eles traem Jesus ao rejeitar sua autoridade e os seus ensinos. E Judas quer que essa igreja saiba que ele não está surpreendido com o surgimento desses mestres. Ele faz a transição para uma advertência mais longa, para ficarem longe deles. Ele primeiro oferece 2 conjuntos de 3 exemplos do Antigo Testamento. O primeiro trio é sobre pessoas rebeldes que no passado receberam a justiça divina. Então, os israelitas que se rebelaram contra Deus no deserto conseguiram o que queriam e morreram no meio do nada. Então, ele conta uma história sobre os anjos que são presos por rebelião até enfrentarem a justiça de Deus. Ele está se referindo à interpretação da história em Gênesis 6, oferecida no livro popular judaico de 1º Enoque, onde os filhos de Deus são interpretados como se referindo aos anjos que se rebelaram contra Deus, então fizeram sexo com mulheres e foram julgados de acordo. Judas liga essa história ao seu terceiro exemplo sobre a ruína de Sodoma e Gomorra em Gênesis, onde homens violentos tentaram fazer sexo com anjos. Ambas as histórias são sobre a rebelião contra a ordem de Deus que levou à imoralidade sexual, e é precisamente disso que os mestres corruptos são culpados. Depois disso, Judas traz um exemplo extra de um texto judaico popular chamado Testamento de Moisés. Como Enoque, ele não fazia parte das escrituras do Antigo Testamento e foi uma recontagem criativa dos últimos dias e palavras de Moisés baseado em Deuteronômio. Na seção citada por Judas, Moisés morreu e há um anjo bom, Miguel, que refuta as acusações do diabo contra Moisés. Mas ele decide deixar o julgamento final somente para Deus. Agora, essas histórias podem parecer estranhas para você, mas para o povo judeu que cresceu com essa literatura, as advertências de Judas fazem muito sentido. O comportamento desses mestres corruptos tem raízes antigas. Rebelião contra a autoridade de Deus, imoralidade sexual, rejeitando os mensageiros de Deus. E isso se conecta ao segundo trio de exemplos. Eles são todos sobre rebeldes que passaram a corromper outras pessoas. Começando com Caim, que assassinou seu irmão e depois construiu a cidade onde a violência reinava. Balaão, o feiticeiro, não conseguiu amaldiçoar Israel e assim os atraiu para a idolatria e a corrupção sexual. E depois Corá, o levita, liderou uma rebelião contra Moisés que terminou em desastre para os outros. Judas conclui o segundo trio com uma enxurrada de imagens do Antigo Testamento para descrever os mestres. Eles são como os pastores egoístas de Ezequiel, ou como as nuvens sem chuvas de Provérbios, ou como as ondas de caos em Isaías. A alta absorção deles contradiz a afirmação de que seguem a Jesus. Eles criam caos aonde quer que vão. Judas conclui a sua advertência citando 2 outras advertências, uma antiga e outra recente. A primeira vem novamente do livro popular de 1º Enoque, que afirmava conter as visões da antiga figura de Enoque do livro de Gênesis. Agora, o que é fascinante é que essas citações de Judas do capítulo de abertura de Enoque citam cerca de meia dúzia de mensagens do Antigo Testamento sobre o último dia da justiça do Senhor sobre o mal humano. Judas então combina uma antiga advertência de Enoque com uma mais recente dos apóstolos. Pedro, João, Paulo, todos previram que mestres corruptos surgiriam e distorceriam as boas novas de Jesus.
E eles mesmos estavam ecoando a advertência inicial de Jesus sobre a mesma coisa. E assim essa igreja não precisa mais de convencimento. Alguém tem que parar esses mestres. Então Judas passa para a incumbência final. Ele começa com a linha de abertura sobre a luta pela fé e mostra como fazê-lo. Com um conjunto muito legal de metáforas, ele descreve a comunidade de Jesus como o novo templo de Deus. E assim, eles devem construir as suas vidas sobre o alicerce da fé santíssima, que se refere à mensagem central de boas novas sobre a vida, morte e ressurreição de Jesus pelos nossos pecados. A igreja deve se construir sobre esse alicerce, através da dedicação à oração, e uma devoção ao amor a Deus através de obediência. E a integridade desse edifício será mantida, ficando em alerta para o retorno de Jesus para trazer a sua justiça e a sua misericórdia. E ao fazer isso, ajudar-se-ão mutualmente a permanecer fiéis. Judas então conclui louvando o Deus que protegerá o seu povo e os impedirá de cair muito longe de sua graça. Essa curta carta de Judas é poderosa e intrigante para muitos leitores modernos, que se perguntam por que ele cita textos que hoje não são considerados parte da Bíblia hebraica, como o primeiro Enoque ou o Testamento de Moisés. É importante lembrar que a cultura judaica nessa época estava imersa em textos religiosos. Jesus, a sua família, todos os primeiros cristãos judeus, cresceram lendo a Bíblia hebraica junto com muitos livros posteriores que foram baseados e inspirados pelas Escrituras. E sabemos que houve debates antigos sobre se alguns desses livros posteriores deveriam ou não ser vistos como parte das Escrituras. Mas, independentemente disso, eles ainda são importantes. Um livro não precisa estar na Bíblia para transmitir uma mensagem importante ao povo de Deus. E, assim, temos muitos textos judaicos desse período. Eles são conhecidos hoje como as coleções dos apócrifos, também chamados de livros deuterocanônicos, assim como os pseudepígrafos. Todos esses foram preservados e lidos nas comunidades judaica e cristã, e foram tratados com grande respeito. Isso não significa que eles foram originalmente concebidos como parte da Bíblia hebraica, mas fazem parte da tradição bíblica. E assim, Judas, sabendo que seus leitores valorizavam as palavras de 1 Enoque, utilizou-as para comunicar a sua mensagem, que é essa: a graça de Deus, através de Jesus, exige uma resposta que afeta toda a vida, não apenas o entendimento intelectual. Observe que Judas não critica ou se concentra na teologia do mestre, mas no seu modo de vida imoral que nega Jesus. E assim Judas aplica aqui o que Jesus disse a seus discípulos: se você realmente me ama, então você obedecerá aos meus ensinos. Para os cristãos, o modo como você vive é o indicador mais confiável daquilo que você realmente acredita. É disso que trata a carta de Judas.